Opa, meu nobre, tá querendo assistir esse vídeo? Garanto que você não vai entender nada, por isso acho melhor você assistir o primeiro vídeo que fiz e depois você volta para esse. O link tá na descrição. Aproveita e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Tamo junto. Dentro do Labirintos, Jin encontra um grupo de pessoas e os pergunta a sua identidade. Uma menina do grupo fala que eles estavam a procurar um lugar para farmar e por isso foram para dungeon. Mas, e se foi por outro motivo? E se ela estivesse mentindo? Bom, acontece que 10 minutos antes de entrarem, eles estavam espionando Jin, pois acharam que eles conseguiriam algo de bom com isso, mas ao repararem que ele foi para o Labirintos e que ele abriu a porta sem a chave, todos ficaram surpresos. Então surge a líder do grupo e fala que eles deveriam entrar também e que por Jin ser nível 1, o Labirintos não parecia ser complicado. Uma garota do grupo pergunta se eles achavam que Jin ia compartilhar os itens. A líder com uma cara psicadélica responde que tudo o que eles precisavam fazer era deixar Jin ter o seu descanso eterno no Labirintos, ou seja, morrer. De volta para o futuro, a líder do grupo faz a sugestão de eles trabalharem juntos para concluir o labirinto para que assim eles dividissem todos os riscos juntos, mas isso não foi capaz de enganar Jin, que ativa sua habilidade Olho da Verdade e olha a janela de status de par que Ana, a líder do grupo. Jin nota que Ana possuía uma habilidade muito interessante que para adquirir, ele precisaria cooperar com ela por pelo menos 240 horas. Todos do grupo se apresentam, inclusive Jin, que depois sorri e deduz que ele será certamente traído por eles e por isso não precisava lembrar do nome daquelas pessoas. Ana se aproxima de Jin e lhe pergunta até qual andar Jin tinha chegado quando jogou e ao mesmo tempo ela ativa sua habilidade de comunhão, e aparece os dois em um cenário, digamos que deveras romântico. Mas Jin já sabia como lidar com a técnica e simplesmente empurra Ana falando que ele subiu até onde conseguiu. Ana fica surpresa pelo facto de que sua habilidade não funcionou, mas ignora isso e de seguida pergunta quais eram os monstros que viviam no labirinto e quais eram as suas particularidades. Jin fala que o labirintos mudava em intervalos de tempo fixos. Assim que ele terminou de falar, o chão começou a tremer. Todos exceto Jin entraram em desespero. O labirintos começou a mudar de forma, fazendo com que alguns fossem esmagados. Todos ficam surpresos pelo facto disso ter ocorrido em um labirintos do primeiro andar, mas ficaram mais surpresos ainda quando viram Jin sair ileso, perguntando-lhe se nunca tinham visto um labirintos assim. Ana fala que eles precisavam sair pois era muito perigoso para eles já que eram de nível 1, e pede para uma menina do grupo usar a sua habilidade para achar a saída, mas, quando o labirintos mudou de forma a habilidade dela havia sido cancelada, fazendo com que todos ficassem presos naquele lugar. Desesperada, Ana se vira para Jin e gritando pergunta por que Jin não lhes tinha dito sobre a alteração do labirintos antes, e fala que eles quase morreram por causa dele. Menina chata da porra, mas, assim como um bom personagem principal tem que ser, ele simplesmente pergunta se por acaso ele pediu para que eles o seguissem, que eles decidiram por conta própria e que não os arrastou para aquele lugar. Um membro do grupo fica com bastante raiva e pega numa arma para atacar Jin, mas, no segundo seguinte ele havia sido decapitado por um enorme machado. Machado esse que pertencia a um enorme minotauro que apareceu no local. Todos partiram para o ataque, mesmo sabendo que eles iriam morrer por causa disso, mas Jin não teme nada e ultrapassa todos e faz um x1 contra o minotauro. O monstro tenta golpear Jin que estava correndo, mas não consegue o acertar, pois Jin muito rapidamente fica no ar. De seguida aparece uma janela falando que ele conseguiu o atributo secreto de Lacuna. Basicamente esse atributo tem a ver com a quantidade de vezes que uma pessoa se põe em risco contra um oponente mais forte, e quando você ganha mais atributos de Lacuna, a diferença de nível entre você e seu oponente diminui. Jin desvia de diversos ataques que poderiam ser fatais. Ele revela que conseguia fazer isso pelo fato de conhecer todos os padrões de ataque do monstro, já que ele tinha morrido para ele diversas vezes quando tinha jogado. Os membros do grupo ficaram boquiabertos com o que estava presenciando, e viram que foram muito burros ao tentar roubar Jin. Voltando para a luta, Jin toma alguns golpes mas, por sair vivo, ele consegue aumentar ainda mais seu atributo de Lacuna, o que o deixa ainda mais forte. Ele repara que o grupo de medrosos estava tentando fugir e, num piscar de olhos, ele surge atrás de Ana e lhe pergunta para onde estavam indo. Ana repara que o minotauro estava bem atrás de Jin. Mas Jin nem estava ligando para isso e fala para eles lutarem também, para que consigam o atributo de Lacuna, e que era muito fácil fazer isso, e que assim como Ana tinha dito antes, eles tinham que compartilhar as coisas boas uns com os outros. O minotauro ataca todos com o seu enorme machado, o que causa uma enorme destruição no local, e acaba matando alguns covardes.
Jin nem se importa com isso e continua brincando com o monstro, mas infelizmente a brincadeira acabou, pois o labirinto volta a mudar de forma, o que acabou separando os dois lutadores. Jin fica com duas pessoas do grupo de covardes, uma delas é Ana, a líder do grupo, ou pelo menos do que sobrou dele, e outro é um figurante qualquer. Jin fala que eles os três teriam que ficar juntos, e que os dois medrosos deviam ajudar Jin a ganhar atributos para que pudesse enfrentar o Minotauro mais uma vez, e por causa disso, o tempo que iam ficar dentro daquele labirinto era cerca de um mês. Os dois medrosos falam que não iam seguir Jin por causa da sua loucura de atrair monstros e por isso iam se separar, mas Jin com um sorriso no rosto pergunta por qual caminho os dois iam seguir, e fala que ia ser muito perigoso os dois medrosos andarem por aí às cegas já que eram muito fracos. Vendo que não tinham outra opção, os dois covardes decidem ficar com Jin, mas, assim como Jin fala, nada nesse mundo é de graça e por isso, os dois precisavam me procurar por mantimentos. Enquanto os dois covardes trabalhavam, Jin resolve ir para a loja de itens e compra 4 objetos, 3 cartas de tarô encantadas, um fragmento de uma chave de bronze desgastada, um pedaço de roda de madeira de uma carroça e por fim, um pergaminho do refinamento. Após a compra, Jin decide combinar os 3 primeiros itens, assim obtendo um item muito raro que aumenta sua sorte ao máximo por 10 minutos, apesar de que só possa ser utilizado apenas uma única vez. Jin não perde tempo e usa a habilidade do item para conseguir o máximo de pergaminhos possíveis, para maximizar seu atributo de refinamento e o imbuir na sua linda adaga que fica muitíssimo poderosa, o que será bem eficaz para Jin. 10º dia no inferno. Os dois covardes parecem estar bem traumatizados com a situação. Ana observa Jin, que está deitado e calmo. Ela, que estava em live, pergunta para o seu chat se eles tinham alguma informação sobre Jin. Eles responderam que não conseguiam encontrar nada sobre ele pois tinha algo bloqueando o acesso às suas informações. Ana se vê perdida e pergunta se o chat tinha alguma informação da Guilda Raven, a qual ela pertencia, obtendo a resposta de que ia demorar muito para que ela fosse encontrada. E por fim ela chega ao ápice da loucura, e decide assassinar Jin só que não sabia como ia fazer. De repente o figurante pega numa pedra e tenta esmagar o crânio de Jin aproveitando que ele estava dormindo, ou seja, esse era o momento ideal para matarem nosso personagem, mas Ana o impede, dizendo que a velocidade de reação de Jin era insana e que se eles fizessem isso, eles que acabariam mortos, e por isso ela tinha outro plano, envenenamento. Ela fala que o veneno é tão forte que é capaz de derreter 100 trolls com uma única gota. Mais tarde, aparece Jin, com uma cara de insatisfeito por causa de sua comida ser a mesma há muitos dias, ou seja, musgo e cogumelos. Ele pede para que Ana lhe passe a água e lá que outro cara insignificante lhe passe mais cogumelos. Quando Jin coloca a colher na boca, podemos ver o chat indo à loucura e sendo muito sarcástico pois como você já deve suspeitar, a comida estava envenenada. De repente o tabuleiro com a comida cai no chão, mas não era o de Jin, e sim do insignificante que parecia estar a queimar por dentro, como se ele tivesse ingerido algum tipo de veneno. Muito nervosa, Ana pergunta para Jin se ele já sabia que a comida estava envenenada. Jin responde que ele nunca iria comer uma comida feita pelos dois covardes e que quando ele pediu por mais cogumelos ele aproveitou que os dois viraram as costas e trocou os pratos. E como se não bastasse ele fala que fazer transmissões ao vivo era considerado trapaça e que de acordo com as regras, ela teria que ser punida por seus atos. Jin denuncia Ana para o sistema e fala que ficou decepcionado com ela. Após a denúncia, Ana é acorrentada pelo sistema que como punição, lhe tira todos os espectadores da transmissão, e que eles não poderiam assistir vídeos por um mês. Mas calma que ainda nada está resolvido, pois de seguida surge o enorme Minotauro que começa a correr em direção a Jin. Ana pergunta se Jin vai lutar de novo e se ele conhecia algum lugar para ela se esconder. Jin responde que ela não tinha vergonha na cara, e que ela tinha acabado de tentar o envenenar e tá pedindo por ajuda. De seguida, aparece uma janela, dizendo que as condições para copiar a habilidade, comunhão, de Park e Ana estavam preenchidas, fazendo com que Jin tivesse mais uma nova habilidade. No segundo seguinte o Minotauro ataca Jin, que consegue escapar e fica no ar. Ele puxa sua poderosa adaga e faz um corte raso no monstro. Ele desvia de alguns golpes e usa sua habilidade de fogo que faz com que o monstro ficasse de joelhos no chão, que imediatamente se levanta e ativa seu modo Berserker, o que o deixa ainda mais forte. E agora é possível observar chamas verdes no corpo dele. Ele era capaz de falar, tinha sua força e velocidade aumentadas em 30%,
Mas tudo isso somente por 5 minutos. As primeiras palavras do monstro foram que ele ia rasgar Jin e espalhar os seus restos pelo labirinto. Mas Jin não se deixa intimidar e defronta o Minotauro, travando-se assim uma grandiosa batalha. Durante a luta, Jin se recorda dos momentos passados por ele naquele lugar, de seus arrependimentos e mortes, e fala que tudo ia ser diferente pois agora ele era forte. O Minotauro persegue Jin, que estava correndo dele. E no momento que o monstro tenta socar nosso personagem, ele simplesmente para, pois seus 5 minutos tinham acabado. Jin deixa o monstro vivo e vai até Ana, que estava boquiaberta. E para abalar ainda mais o estado mental dela, ele fala que ainda faltavam 20 dias para saírem de lá, e que durante esse tempo ele gostaria de lutar ainda mais. 20 dias se passaram, e aparece os dois lutando de novo. Mas dessa vez nem deu para falar nada porque Jin já estava em outro patamar, acabando com o monstro. Apenas com suas mãos nuas, Jin desvia a atenção para Ana, e fala que ele precisava de mais uma coisa, que era um anel muito poderoso, mas que estava sob a posse da Guilda Raven, e que como retribuição por deixar ela viva. Ana tinha 2 dias para o entregar o anel, e para que ele não fosse traído, ele usou uma técnica chamada Marca da Alma, que fecha um contrato entre 2 pessoas, fazendo com que o marcado jamais desobedeça ordens. Bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Caso queiram mais é só falar nos comentários.